boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Ótimo. Bom, eu não posso deixar de começar essa palestra agradecendo o convite do Valtair, né? É sempre muito oportuno poder falar sobre a pesquisa feita no doutorado e talvez especialmente quando essa pesquisa se materializa, né, se torna concreta na publicação de um livro, né, algo que talvez é o desejado certamente por todos aqueles que cursam doutorado, né, nas instituições de ensino do Brasil, e que eu tive a felicidade, graças ao programa de História Comparada, do qual eu faço parte hoje como professor, eu pude lançá-lo, né? Então, não é coincidência que o título da palestra seja o mesmo título do livro. Eu tomei essa ocasião como oportunidade para poder falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, que está condensada em parte nesse livro, que foi publicado no ano passado. Embora eu tenha concluído o doutorado há mais de 4 anos, a conta já está ficando mais extensa, né? Eu concluí em janeiro de 2014 e aí, enfim, consegui publicá-lo no passado graças ao subvento do programa de História Comparada, né? Então, o que eu espero fazer hoje com vocês, e prometo não me alongar tanto, até para a gente poder ter um diálogo, né, interessante, é falar um pouquinho sobre o que compõe essa obra, né, de onde eu parti e onde eu espero ter chegado, tocando nessa temática da pregação e fundamentalmente das festas cristãs que se disseminam no Ocidente medieval ou na Antiguidade Tardia, como alguns preferem, né, e que marcam uma nova mudança sociocultural e religiosa, marcam uma paisagem bem específica do Ocidente nessa ocasião, né. Eu, evidentemente, até por uma questão, né, de reconhecimento, eu preciso começar indicando quais são minhas filiações institucionais. Então, como o Valtair já comentou, eu sou professor, coordenador do programa de estudos medievais junto com a professora Andréa Frazão e com a professora também mencionada, Leila Rodrigues, né, que até 2014 era minha orientadora e, felizmente, a partir desse mesmo ano se tornou minha colega, porque poucos meses depois de ter defendido o doutorado, eu fiz o concurso da FRJ e fui aprovado, felizmente. E aí as coisas aconteceram de fato muito rápido, né? Colocar isso em perspectiva é sempre muito curioso. E também agradecer, como eu já disse, ao programa de História Comparada que disponibilizou parte da sua verba para a publicação da minha tese, né? Isso aconteceu no ano de 2016 e eu fui contemplado com essa possibilidade junto com outro colega chamado Daniel Juste. E aí, Daniel Juste Brasil, estudou aqui. E, enfim, desde o final de 2016 até meados de 2017, boa parte do meu tempo foi consumido na revisão da tese, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, visando a publicação do livro, né? E aí pude perceber como publicar um texto é um processo, especialmente se tratando de uma tese, né? Uma coisa acadêmica, muito referenciada, como esse processo pode se estender além do que a gente gostaria, né? Como é algo difícil e para o qual é necessário contar com parcerias, com colegas, pessoas dispostas a ler aquilo que se escreve, né? E, ao mesmo tempo, como é curioso voltar para algo que você escreveu há algum tempo, onde você se reconhece em larga medida, mas onde você deixa de se reconhecer quase que imediatamente, né? Pouco tempo depois você já percebe, nossa, como eu escrevi isso, né? Ou então, caramba, que nota refinada que eu escrevi, onde eu estava com a cabeça, né? E foi um processo muito interessante para mim. Eu já tinha participado da organização de outros livros antes, mas se tratavam de obras coletivas, e aí não tinha a dimensão do que envolvia escrever um livro. Inclusive em questão contratual, né, edição, quanto tempo se leva para, inclusive, organizar uma capa de livro e tudo mais, como as coisas podem se estender nesse caso, né? Além disso, eu acho razoável agradecer a FAPERJ, né? Eu vou no próximo slide, já vou botar ali, está no próximo, né? Não está nesse ainda não. Essa pesquisa foi parcialmente subvencionada pela FAPERJ, assim como a pesquisa de mestrado, e diante do cenário que a gente vive de precarização do ensino, eu acho que dos serviços públicos do Estado, é fundamental reconhecer a importância que a FAPERJ teve na minha formação, tanto de mestrado, quando eu também tinha bolsa, quanto na de doutorado. E preciso dizer que a minha formação
contou com a ajuda parcial da FAPERJ, porque eu decidi não manter a bolsa. Recebi uma oportunidade profissional e aí, evidentemente, não podia manter o vínculo empregatício, né? Essa possibilidade não está aberta, e aí eu decidi suspender a bolsa. Então, afinal, do que trata o livro, né? Esse livro, como eu já disse, se refere à minha tese doutoral, concluída há pouco mais de 4 anos, e na prática, enfrentei um dilema bem grande, conversei muito com a Andréia, com a própria Leila, na época, que fui contemplado com a possibilidade de publicá-la, lá em 2016, e eu entrei num dilema bem intenso em relação a que tipo de formato eu gostaria de dar a esse livro, né? Uma vez recebida essa oportunidade muito fortuita. Depois de muita conversa com a Leila e com a Andréia, as duas estiveram na banca, a Leila na condição de orientadora e a Andréia, aliás, desde muito tempo, desde 2005, pelo menos, na condição de co-orientadora informal, sempre muito disposta a dar conselhos mais ou menos ríspidos, enfim, sugestões mais ou menos delicadas, mas sempre muito pragmática, com senso prático quase que inigualável, né? E aí, depois disso, eu decidi basicamente manter o formato da tese, né? Decidi não alterar isso, porque isso implicaria na redação de um novo livro, né? E até em respeito ao programa de história comparada que tinha subvencionado aquela tese, eu preferi mantê-la tal como ela tinha sido defendida e aprovada em 2014, com exceção do primeiro capítulo, que é o capítulo onde eu apresento os fundamentos do trabalho, né? Onde eu indico, por exemplo, quais são as referências metodológicas e conceituais, onde eu apresento o pano de fundo contextual em que se desenrola a construção desse calendário, como eu gosto de dizer, e eu fiz questão de mexer nisso, né? Tanto para tornar esse primeiro contato com o texto mais, como eu vou dizer, mais palpável para um público mais extenso, para além de um público acadêmico que tem um interesse específico na área de antiga e de medieval, né? Quanto porque, de fato, vocês podem ver ali, foi certamente a parte do texto que mais recebeu sugestões e críticas por ocasião, tanto da qualificação quanto da defesa. E aí, em respeito aos professores que participaram da banca, eu tentei incorporar, na medida do possível, na medida, inclusive, do que eu também achava pertinente, as considerações que eles haviam feito sobre teoria, conceituação, enfim, as questões mais ou menos específicas que envolvem o fundamento de um trabalho, né? Também nesse primeiro capítulo, até porque ele era extremamente denso, eu tentei, com o máximo das minhas forças, reduzir o que está escrito ali como uma linguagem academicista, né? Eu, evidentemente, mantive boa parte das notas, mas em dado momento resolvi sintetizá-las. Certas coisas que eu considerava que não seriam tão pertinentes para um público mais amplo, eu resolvi suprimir, né? E, evidentemente, incorporando não só as sugestões e as críticas que as bancas puderam fazer, mas também insights que eu tive a partir do momento que eu me tornei professor da UFRJ. E de onde vêm esses insights, né? Eu acho que é mais do que justo eu dizer de onde vêm novas ideias, de onde o trabalho de uma tese se refresca, né? Fundamentalmente das aulas que são dadas à graduação e à pós-graduação. Inclusive, no ano passado, dividi uma disciplina com a Andréia no PPGHC, e é sempre muito importante essa ocasião para a gente adensar leituras, para a gente comparar perspectivas, né? E isso foi muito interessante, mas não foi a primeira disciplina na pós-graduação que eu ofereci no PPGHC. Já ofereci 3 disciplinas desde então. A graduação certamente também permite que você sintetize melhor certos quadros, permite que você consiga alcançar um público mais amplo também, pela transformação do texto. E claro, né, é imprescindível, boa noite, que eu reconheça a importância que os meus orientandos têm na reformulação parcial do meu trabalho, né? Pelo fato de ler muitas coisas que eles escrevem, pelo fato de ter um diálogo semanal ou quinzenal com eles, né? Inclusive, apresentando parte dos pressupostos da minha pesquisa, eu sou obrigado a retornar a ela e, de alguma forma, dar satisfação das coisas que eu escrevi. E é muito feliz também, eu devo dizer, reconhecer que tem uma orientanda minha aqui, a Mônica, né? É uma das coisas, talvez das mais legais que tem para aprender no ensino superior, é poder... e tudo ainda é muito novidade, né? De alguma forma, ainda, apesar de serem 4 anos, as coisas ainda são relativamente novas, né? E é muito importante para mim ter uma orientando, uma representante do meu grupo de pesquisa aqui, né?
porque eu acho que mostra um pouco disso, né? Como efetivamente, ao organizar um laboratório de pesquisa, ao organizar leituras sistemáticas e compartilhar essa leitura com os alunos semanal ou quinzenalmente, como de fato eu tenho que voltar à minha tese e reescrever alguns elementos que estão ali, né? Tudo isso para dizer que, evidentemente, é uma tese defendida no ano de 2014, representa um trabalho à época finalizado, mas eu considero que essa pesquisa ainda se desdobra. Essa pesquisa não está plenamente concluída, me parece óbvio, né? Me parece que ela ainda renderá muitos frutos, especialmente porque ela hoje está parcialmente associada a um projeto de pesquisa contemplado pelo CNPq, né? E, evidentemente, apesar dela partir de uma raiz comum que se apresenta nessa tese, essa pesquisa, que tem cerca de 2 anos, um pouco menos que isso, ela vem tentando explorar novos elementos que eu espero poder comentar hoje também, tá? Bom, eu não sei. Tem ali a FAPERJ, né? Como eu disse, é importante, é inclusive uma questão de contrato, que eu agradeço à FAPERJ, né? A gente, quando assina lá o contrato de bolsa, a gente é obrigado a, em cada apresentação, em cada coisa que a gente escreve, a gente reconhecer o órgão de fomento que sustenta a pesquisa. E aí agora eu vou tentar falar um pouco, de maneira, né, relativamente geral, não quero ser muito específico, mas falar um pouco dos fundamentos da pesquisa, né, sem tornar essa apresentação específica. Já no primeiro capítulo e no segundo também, eu me preocupo em apresentar um cenário sociopolítico e cultural que demarca o crescente poder da igreja. A igreja ali está em maiúsculo, né? Dentro dessa denominação, evidentemente, existem uma série de tendências e vertentes, né, que compõem grupos que hoje a gente pode considerar heréticos e outros que ainda não se enxergavam plenamente como católicos, tudo isso fruto de uma construção posterior, né? E aí eu estou falando fundamentalmente do momento em que essa instituição se fortalece do ponto de vista coletivo, baseada no poder urbano, no poder citadino que os bispos passam a acumular, né? E especialmente de 2014 em diante eu passei a me atentar para esse elemento, como os bispos, de maneira absolutamente variada, sem que isso assuma um tom conspiratório ou extremamente organizado, mas como é possível observar um processo geral de fortalecimento do poder e da autoridade dos bispos nas suas dioceses. E aí, a princípio, no âmbito urbano e gradualmente alastrando esse poder para a dimensão paroquial, para o que vai ser chamado as populações rústicas ou as populações campesinas, né? Esse está longe de ser um processo unívoco, está longe de ser um processo homogêneo, como eu já disse, e fundamentalmente está muito distante de ser um processo pacífico. Esse processo certamente ampliou tensões comunitárias já existentes, criou novas tensões comunitárias que envolvem tanto grupos cristãos, e daí essa disputa que começa a ganhar um corpo mais intenso entre grupos que se proclamam ortodoxos em oposição a grupos proclamados heréticos, sempre denunciados por quem se proclama ortodoxo, mas essas disputas também passam a envolver cada vez mais grupos denominados pagãos e também os judeus, né? Então é um período de grande ebulição na história do cristianismo. Evidentemente, geralmente quem trabalha com esse período que vai do século IV ao VI costuma perceber que existe uma linha editorial muito bem sucedida nos últimos 40 ou 50 anos, reconhecida como Antiguidade Tardia, né? E aí as publicações de Antiguidade Tardia geralmente encampam esse assunto. Eu tenho uma preferência por nomear esse período de outra forma, que a gente pode até apresentar depois, né? Eu prefiro falar em Primeira Idade Média ou Alta Idade Média, como está explícito ali. Mas é evidente que a partir de então que nomes como Peter Brown, Avery Cameron, Robert Marcus, dentre tantos outros, passam a se destacar porque, em suma, se preocupam com esse processo que o próprio Peter Brown chamou de ascensão do cristianismo, né? A ascensão de um cristianismo multifacetado, multirregional, mas certamente um processo de fortalecimento da igreja e principalmente do episcopado, né? É importante assinalar, como eu já disse, que embora envolva questões políticas, evidentemente a igreja é inserida e cada vez mais articulada às relações de poder estabelecidas ou com o Império Romano ou com os reinos germânicos, que com muita frequência a leitura que se fez desse processo é uma leitura que
apresenta a igreja como é que eu vou dizer, como a porta-voz de uma religião de Estado. Durante muito tempo, essa foi a interpretação tradicionalmente dada para esse processo, né? Como se a igreja automaticamente tivesse substituído as estruturas imperiais. E aí, com muita frequência, a leitura que se faz desse processo é uma leitura pessimista. Como se o cristianismo cristão, inclusive primitivo, até o século IV, por assim dizer, como se ele tivesse se degenerado a partir dali, a partir do momento que a igreja assume uma feição política, né? E aí, embora não concorde com a utilização da expressão antiguidade tardia, por questões bem específicas da pesquisa, é inegável que as pesquisas nessa linha ajudaram muito a refazer essa perspectiva. Conseguiram mostrar que esse processo de ascensão do cristianismo não significou a degeneração da igreja ou a sua secularização num sentido negativo, que esse processo também não pode ser tão pouco encarado como a Idade das Trevas, como um dos sintomas da Idade das Trevas, como costumava ser apresentado com muita frequência até por volta da década de 1950. Né? O irmão gêmeo desse processo de Idade das Trevas é um que não cabe apresentar tanto aqui, mas que é muito conhecido como invasões bárbaras. Né? Tudo isso radicado fundamentalmente na pesquisa de um historiador britânico chamado Edward Gibbon, que lá no final do século XVIII escreveu uma obra com um título muito grande, Declínio e Queda do Império Romano, onde ele de maneira, para simplificar, ele de maneira bem ampla, ele condenava o cristianismo e os bárbaros germânicos como os causadores tanto do fim do Império Romano, quanto de maneira ainda mais geral da civilização antiga, adotando um tom de pesar. Tá? Então, felizmente, os pesquisadores e os estudos em Antiguidade Tardia já contribuíram para a gente matizar, para a gente tornar esse cenário de destruição civilizacional, de trevas e barbárie, algo muito mais complexo. Né? Apesar disso, evidentemente, salta aos olhos o crescente poder dos bispos, como eu disse ali, é uma autoridade de fato dentro das cidades, que gradualmente, através de concílios, através da ampliação de um conjunto de documentos, como sermões, é o caso que eu estudo, mas como agiografias e tantos outros tipos de documento, começa a fundamentar a sua autoridade num plano menos pragmático e mais espiritual, simbólico, tal como apresentado por alguns historiadores, como, por exemplo, uma alemã chamada Claudia Rapp. A sua autoridade vai se reforçando no domínio espiritual. Né? Então, tomando como pressuposto esse processo de fortalecimento da igreja e da figura dos bispos em nível local ou regional, me chamou muito a atenção desde o mestrado que pouquíssimos historiadores estiveram atentos para a correlação que isso poderia ter com a constituição do calendário. Né? Eu acho, tirando, enfim, o autor do Quilate, do Jacques Le Goff, né, ou outro autor que é um seguidor dele, chamado Aaron Gurevitch, pouquíssimos foram os historiadores que recentemente tentaram perceber uma possível correlação entre um processo gradual de organização do calendário cristão para além das datas da Páscoa, ou seja, delineando Quaresma, delineando outras festas depois do domingo da Páscoa, como Pentecostes, Ascensão, né? E falando especificamente do ciclo natalino, como isso não foi pensado também como uma das expressões e um dos meios de fortalecimento desses bispos. Né? E desde o mestrado, essa questão me chamou a atenção. Né? Não me parece ao acaso. Me parece, sim, que falar sobre as festas cristãs, que delinear o que se comemora nessa festa, como se comemora, contra quem essas festas se dirigem, sempre em nível local, permitiu o fortalecimento da autoridade desses bispos. Né? E repito, evidentemente no primeiro momento quem me chamou a atenção para isso foi o Jacques Le Goff, mas alguma coisa me incomodava no texto dele. Ele sempre assumia um tom absolutamente genérico para falar do calendário, sempre falando a igreja criou a data do Natal, a igreja criou uma determinada festa de santo, sempre nesse sentido que beira o conspiratório, sempre uma coisa absolutamente generalizante, né? E me pareceu sempre muito problemático partir dessa perspectiva, sem analisar especificamente um contexto, sem analisar de maneira comparativa 2 bispos ou 3 que tenham se dedicado a isso de maneira mais detida. Tá?
é basicamente daí que surge a minha pesquisa de mestrado, que se desenvolve no doutorado, né? No mestrado, eu trabalhei com um bispo chamado Cesário de Arles, confrontei os seus sermões aos textos de um outro bispo chamado Martinho de Braga, aquele que é conhecido pela historiografia portuguesa como o apóstolo dos suevos, né? Ele, em Portugal, inclusive, é mais conhecido como Martinho de Dume, né? Enfim, é um santo super importante ainda para a tradição católica de Portugal. E no doutorado, de alguma forma, mantendo a questão do calendário como algo a atentar, algo a estudar, inclusive, eu decidi confrontar o Cesário a um bispo que tinha um volume de sermões ainda maior que o dele, né? Um bispo talvez uma outra alçada de poder, um bispo conhecido na tradição católica como Leão Magno, né? Aquele que para alguns é inclusive o primeiro dos papas, né? E aí existe um debate específico na área para saber se o primeiro papa medieval é o Leão Magno ou o Gregório Magno. E em geral o pessoal considera o Gregório Magno, teve uma dimensão de poder mais extensa, né? Mas a própria Igreja Católica no Vaticano tem imagens, né, no seu palácio, que representam inclusive o encontro de Leão Magno com Átila, né? E isso talvez mostre, a ideia é mostrar a força que a Igreja assume no contexto das invasões bárbaras e como um determinado bispo romano, diante daquele cenário de catástrofe, resolveu confrontar aquele que é o flagelo de Deus, né? Aquele que era o principal líder bárbaro, nem germânico era, né? Ele fazia parte de um outro grupo étnico, mas enfim, aquilo que expressaria aos olhos da Igreja Católica o prenúncio dos papados que se desdobrariam na Idade Média Central alguns séculos depois, quando a gente já fala em reforma gregoriana. Então, em suma, estudando o calendário cristão, partindo da ideia de que o calendário é ao mesmo tempo a expressão e um instrumento de fortalecimento do poder dos bispos, eu decidi me dedicar aos sermões, né? Um tipo de documentação que nesse momento também vem se disseminando, também vem ganhando expressão e que, ao meu ver, não estou querendo aqui estabelecer uma hierarquia valorativa entre os documentos desse período, mas poucos documentos podem ser comparados aos sermões em termos de estabelecimento de diálogo entre aquele que escreve e supostamente aquele que prega numa determinada ocasião e o grupo ao qual aquilo se dirige. Trocando em miúdos, né? Dizendo de outro modo, as atas conciliares, as agiografias, as epístolas, elas evidentemente se voltam para uma audiência, claro, elas têm um público interessado, se dirigem para alguém, mas eu diria que é mais perceptível quase sempre presumir um público quando se pensa no sermão do que nesse outro raio, nesse outro espectro documental, né? A gente se pergunta até hoje se os camponeses tinham acesso às determinações conciliares. A gente se pergunta em que medida os bispos de uma cidade, os eclesiásticos de uma cidade conseguiam ter acesso a uma carta, embora soubéssemos que as cartas eram lidas publicamente, né? Mas me parece que o sermão, de maneira mais deliberada, ele tem a ambição de alcançar os fiéis para falar de qualquer assunto. No caso específico que eu trago, para falar sobre as festas cristãs do Natal e da Páscoa. E aí é importante dizer que, para tornar esse estudo comparativo, eu decidi não me deter nas festas de santo, né, propositadamente. Porque as festas de santo, nesse período, e acho que até alguns séculos posteriores, pelo menos, pode conversar com o André, isso é possível verificar até a baixa Idade Média, provavelmente, mas as festas de santo têm um caráter mais regional e mais local do que essas festas chamadas festas temporais, essas que se referem a Cristo, né? Então, em determinada comunidade cristã, o Agostinho pode ser celebrado no dia 28 de agosto, como vai se estabelecendo como tradição, mas, enfim, no mesmo período, uma outra comunidade cristã pode celebrar a festa dele no dia 2 de fevereiro, né? Para o Natal e para a Páscoa, embora essas datas não estejam plenamente universalizadas ainda, né, principalmente o Natal, apesar disso, a temática geral da festa e a sua datação é mais ou menos aproximada em todo o Ocidente. Apesar de muitos bispos reclamarem, inclusive em cartas, que enquanto uma determinada comunidade está comemorando a Páscoa, a outra nem começou a Quaresma ainda. Significa que existe um problema evidente no calendário, né? E aí, essas reclamações, inclusive, são tão frequentes em algumas cartas que
a gente não se pergunta se isso fazia parte de um tópico literário. Reclamar de que o calendário ainda não era plenamente organizado e talvez se apresentar como aquele que vai organizar o calendário. Mas isso é outro debate. Como eu disse, eu decidi estudar esses sermões festivos desses dois bispos. Poderia ter escolhido para estudar, por exemplo, Santo Agostinho, poderia ter estudado São Gregório, que também escreveu muito sobre isso, mas uma das coisas que me fez escolher Cesário e Leão como objeto de estudo no doutorado e na pesquisa que eu continuo desenvolvendo, até por sugestão da própria Andréia, é que, considerando o tempo de estudo voltado para um doutorado, cerca de 4 anos, considerando o cuidado que eu deveria assumir diante da documentação e da pesquisa, que talvez não valesse a pena, naquela ocasião, abraçar um intelectual da igreja como Agostinho, que envolveria talvez um outro doutorado, né? Tamanha produção que envolve o corpus agostiniano, tamanha repercussão historiográfica que essa figura tem, para aquilo que me interessava fazer numa pesquisa doutoral, talvez valesse a pena manter o que a gente chama, no programa de História Comparada, que se chama de controle da variável, né? Para não correr o risco de, resumidamente, abraçar o mundo com a perna, eu decidi me deter num corpus que envolve quase 90 sermões, não é pouca coisa, certamente, né? E, enfim, ao longo de 4 anos, eu consegui, na verdade mais de 4 anos, porque parte da pesquisa já vinha do mestrado, eu consegui manter o controle sobre aquilo que seria possível falar com qualidade, com atenção, com crítica, a respeito de 2 bispos que resolvem se dedicar de maneira muito intensa junto às suas comunidades, a fundar ou ressignificar as festas da Páscoa e a festa do Natal. A pergunta de ouro para mim sempre quando você vai resolver estudar Agostinho, quando você vai estudar Gregório Magno, certamente isso é trabalho para os próximos anos, talvez para o trabalho para uma vida, inclusive, né? Mas a minha ideia, de alguma forma, é manter, abrindo outras frentes, manter o meu interesse em torno da pregação, das festas e tentando perceber como esses bispos, muito variados no Ocidente medieval, como eles, apesar de celebrarem a Páscoa e o Natal de maneira bem ampla, como essa celebração atinge objetivos muito variados, como ela se volta para esforços muito específicos. E nesse sentido, talvez seja presunçoso da minha parte falar isso, mas acredito que a minha pesquisa, pelo menos ao assumir essa comparação como pressuposto, talvez ela tenha algo a oferecer à historiografia. Se a gente para pensar no que o Legoff escrevia, e, enfim, Legoff é uma referência para a área, né? Dizendo: a igreja cria a data da quaresma para controlar corações e mentes, para normatizar a sociedade, para estabelecer o seu poder cultural, simbólico e tudo mais. Eu acho que a minha pesquisa ajuda a tornar essa reflexão um pouco mais refinada, né? Visando o quê? Qual é o propósito dessa normatização? Quais são os objetivos específicos e gerais que a igreja, né, ou os seus representantes têm em mente quando se dedicam de maneira muito específica, não é tão comum, né, a escrever tantos sermões e preservar tantos sermões para essas festas, né? E aí, só para complementar um debate paralelo que surgiu basicamente no doutorado, praticamente nos últimos 100 anos, quando a historiografia fala do Natal, vocês devem ter visto isso, inclusive tem um grande manual de história medieval ainda hoje muito utilizado, produzido por um colega já aposentado da USP, chamado Hilário Franco Júnior, né? Tem um livro chamado Idade Média, Nascimento do Ocidente, onde ele apresenta a tese mais consagrada sobre a origem do Natal. E, em suma, é uma tese que diz que a igreja cria a data do Natal no Concílio de Nicéia, em conluio com Constantino, de forma a superar a festa do Sol Invictus, uma celebração romana que tinha ganho força nos 100 anos anteriores, por volta de meados do século III, né? E aí Constantino e a igreja teriam se articulado para cristianizar o calendário pagão. Essa é a perspectiva que vai ser achada em basicamente todos os manuais, inclusive na época do Natal vocês devem ver aqueles memes que circulam no Facebook, né? Que tentam mostrar que na verdade a festa do Natal não é uma festa cristã, porque quando se fala de alguém que foi prenunciado por magos
alguém que nasceu de uma virgem e tudo mais, aí sempre fala que é Adonis, que é Mitras, né? Sempre tem muito disso especificamente no Natal, né? Uma provocação que mostra que o culto cristão ele não é tão original assim. Felizmente, a historiografia, apesar de ainda ter esse interesse, ela percebeu que falar sobre as origens do Natal é algo extremamente difícil e talvez mais produtivo do que falar sobre a origem do Natal, tentando perceber a festa do Natal como algo essencialmente cristão ou algo essencialmente pagão, talvez seja mais interessante se perguntar por que essa festa se espalha. Ela é testemunhada no primeiro momento em Constantinopla e no Egito e em questão de décadas ela se dissemina pelo cenário ocidental e oriental. E aí a pergunta muda e, a meu ver, se torna mais interessante respondê-la, né? Por que o Natal se torna uma festa popular de maneira tão acelerada, né? Sem deixar de reconhecer que a data da Páscoa é a data mais relevante para o calendário cristão? Por que o Natal rapidamente ganha, no âmbito regional, uma dimensão de importância? E aí, a historiografia passou a pensar basicamente duas questões fundamentais. A primeira é que falar do Natal significava falar da infância, dos primeiros momentos de Cristo, num momento em que a igreja passa a se preocupar com o que a gente vai chamar, em termos muito amplos, de questões cristológicas, né? Questões, em essência, que, enfim, debatem sobre a natureza de Cristo e, fundamentalmente, a relação que o filho tem com o pai. E não é à toa que, nesse momento, surgem o que vai ser chamado pela tradição católica de heresias, como arianismo, nestorianismo, monofisismo, entre tantas outras, né? E que eu prefiro chamar de controvérsia, né? Para não assumir um juízo de valor e considerar que aquilo é equivocado. Ao mesmo tempo, alguns historiadores apontam que é nesse momento que a igreja já razoavelmente assentada nas cidades, ela começa a se dedicar de maneira mais intensa, não ao batismo de adultos, mas ao que a gente chama de batismo infantil. Ou, como também é conhecido na literatura especializada, se chama de pedobatismo, né? Ou pedobatismo. E a partir desse momento, portanto, se tornaria mais pertinente, já que você tem uma audiência mais nova, né? Mais jovem ali, talvez tenha se tornado mais pertinente destacar uma festa e uma ocasião específica para poder falar do Cristo bebê, da manjedoura, né? Só para concluir, e aí, para falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre de quais seriam os referenciais conceituais da minha pesquisa, né? Eu parto de uma perspectiva que até pode ser chamada agora de nova história da igreja, e aí recomendo a vocês um texto produzido muito recentemente, em março desse ano, por um colega da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que escreveu em coautoria com um colega da Universidade Federal do Mato Grosso, os professores Leandro Rusch, da Universidade Federal do Mato Grosso, e o professor Gabriel Castanho, que na introdução de um dossiê da revista chamada Veredas da História, produziram um pequeno ensaio para tentar situar o que seria a nova história da igreja, né? E, em suma, o que eles colocaram em debate foi a ideia de que a história da igreja não tem que abrir mão da teologia, algo que até então era muito marcante, né? Ela não tem que abrir mão de debater com a teologia e também não tem que deixar de considerar que a igreja católica medieval, ela é um edifício em permanente construção. Quase sempre a historiografia observa momentos de maior centralização quando pensa na história da igreja medieval. Então, eu, por exemplo, estaria próximo de um momento tradicionalmente chamado de Revolução Constantiniana, né? Mais à frente se fala numa reforma gregoriana, depois numa igreja tridentina, e seria uma espécie de ondas de centralização. E o que esses dois colegas colocaram em debate é que, na prática, quando você estuda a igreja, você percebe que aquele edifício político, religioso e cultural, ele nunca está plenamente assentado. É exatamente esse caráter circunstancial e político da igreja que permite que a igreja consiga se adequar a situações sociais e políticas e econômicas as mais diversas. E do ponto de vista histórico, é aquilo que garante a longevidade da instituição, né? Além disso, eu vinculo a minha perspectiva lá no programa de História Comparada, desde o mestrado, ao que se chama de Nova História Política, que, dentre outras coisas, toma como objetos de estudo políticos temas que até então eram relegados como temas políticos, por exemplo, a religião, né? E, por fim, fundamenta a minha pesquisa no sentido mais estrito a sociologia de um autor, acho que
plenamente conhecido, já falou de tudo, né, na prática, um sociólogo / filósofo, né, / polímata, chamado Pierre Bourdieu. E aí preciso fazer uma confissão aqui, eu acho que a Andréa vai gostar disso, né, porque foi um dos pontos em que a gente nunca, e felizmente nunca conseguiu chegar a um consenso, né. Ela tem muitas ressalvas em relação ao Bourdieu, e eu confesso que, bom, depois de 4 anos, depois de considerar que o meu trabalho está razoavelmente consolidado no campo, eu tenho procurado outras referências, principalmente para pensar esses processos de estigmatização que a igreja nesse período vai produzir, também junto ao calendário, também junto às festas, em relação a esses grupos como judeus, hereges e pagãos, né? E aí tenho me aproximado, por exemplo, da sociologia do Norbert Elias, né, que tem lá uma obra muito interessante chamada Os Estabelecidos e os Outsiders. E aí não acho que seja contraditório com a sociologia do Bourdieu, que ainda é minha referência primordial, mas ela já permite perceber algumas coisas com uma sutileza, com um cuidado para o qual o Bourdieu não atenta ou não me parece plenamente adequado. Especificamente quando se fala dos judeus. Trocando em miúdos, à medida que eu tento estudar mais a relação entre cristianismo e judaísmo, a referência do Bourdieu para pensar campo simbólico, poder simbólico e hábitos, ela não me parece responder à questão judaica. E embora eu não tenha ainda uma resposta para dar em torno disso, eu estou procurando, né, uma chave explicativa teórica para dar conta da relação entre judeus e cristãos. Me parece que o Norbert Elias é mais proveitoso, né? Em suma, é isso. Eu espero ouvir sugestões, contribuições de vocês. Eu agradeço imensamente a paciência e muito obrigado. Agora eu quero que vocês me ajudem aqui. Vamos levantar questões que a gente conversar, dialogar com o professor. Você pode, com toda tranquilidade, levantar sua mão, fazer a sua pergunta. E eu só pediria que você fosse objetivo na questão, para dar oportunidade para outros também fazerem Perfeito. Levantamentos, tá? Pode ser ponderação também, pode ser uma pergunta, mas eu queria que você participasse, interagisse com o professor Claro. Paulo nesta hora. Claro. Eu não estou vendo. Desculpa, perdão. Perfeito. Me interessou muito a pregação, Aham. né? E os temas, tem pregação, livro da época, do que pensava. Perfeito. Olha, é uma pergunta legal, porque por acaso eu apresentei um trabalho na semana passada e a pergunta que foi feita pela plateia para mim tinha a ver com o fato de eu me interessar pela pregação medieval, né? Por que esse tema tinha ganho força, como ganhou no âmbito historiográfico nos últimos 40 ou 50 anos. E aí, engraçado que na hora eu não soube formular muito bem uma resposta, mas depois conversando com até quem tinha feito essa pergunta, me parece que tem 2 elementos que fazem a temática da pregação medieval ganhar força no ponto de vista acadêmico nas últimas décadas, né? Em primeiro lugar, uma reflexão muito intensa que os historiadores vêm fazendo sobre discurso, e eu estou falando de discurso no sentido bem amplo, aquilo que na área da história seria chamado de virada linguística, né? Que tem a ver com Foucault, tem a ver com pós-estruturalismo, né? Entre outros aspectos, mas eu acho que a temática da pregação ganha muita força na historiografia também pelo fato de se perceber hoje como a pregação de certos grupos cristãos assume um tom de performance, assume um tom deliberadamente performático, contrariando a perspectiva de uma pregação, como a gente costumava pensar para a Idade Média, como algo muito solene, um ritual muito, como é que eu vou dizer, muito cuidadoso, muito cioso de performar, né? E é muito curioso ir aos sermões, às atas conciliares e às epístolas e perceber que, evidentemente, para o período da primeira Idade Média ou da Antiguidade Tardia, a pregação envolve muita performance, né? Inclusive, é muito curioso perceber que o próprio Agostinho falou disso mais de uma vez, né? Em mais de um descrito dele, ele menciona que, até para não desanimar o interlocutor dele,
que o próprio Agostinho, às vezes, se preparava muito bem, tinha na cabeça ali uma temática que ele considerava que ia, enfim, ser muito proveitosa, que os ouvintes iam gostar muito, principalmente os catecúmenos que, enfim, estão se apresentando para a fé, e aquilo a pregação não rendia, a aula não ia tão bem como ele queria, os alunos saíam antes, né? Enfim, o pessoal perguntava coisas que ele achava que ele tinha esclarecido muito bem e, pelo jeito, não tinha esclarecido. E o próprio Agostinho, 2 parágrafos depois, lá na Doutrina Cristã, ele fala que em outras ocasiões ele não preparou a aula dele, não preparou a pregação dele, e foi tão comovente o discurso dele que aqueles que até então se colocavam em brigas e rixas, estavam lá brigando mesmo, as pessoas passaram a se abraçar e chorar, né? E evidentemente eu acho que o Agostinho é um dos maiores interessados em dizer como isso aconteceu de maneira inesperada, como ele não imaginava que aquilo fosse acontecer, e ele de alguma forma também está se promovendo pro interlocutor, né? Para quem recebe aquela mensagem, para quem lê a doutrina cristã ou a Instrução dos Rústicos, que é outra obra onde ele falou bastante sobre pregação. Nos últimos tempos, portanto, falar em pregação medieval deixou de ser algo estritamente associado àquela ideia mais básica que a gente tem de sermão, como uma exortação em tom severo, grosso modo, o que a gente chama de bronca, ou um discurso absolutamente enfadonho, para se tornar algo mais amplo, né? E a historiografia começou a perceber que, não raro, durante uma missa, durante o momento em que o bispo pregava, alguém tem um episódio de possessão, e aí toda a pregação que o bispo tinha preparado tem que envolver o exorcismo, né? Enfim, envolve cânticos, envolve a denúncia de um herege que se apresenta na audiência. Isso acontece, por exemplo, com Agostinho, tá? Então, os historiadores passaram a observar a temática da pregação sobre um âmbito mais amplo, pensando inclusive questões como história das imagens, questões como a arquitetura histórica. Então a arqueologia passou a tentar descrever em que cenário, em que ambiente acontecia a pregação. E aí, para o período que eu trabalho, isso ainda é muito pobre, né? Mas para quem trabalha com a pregação mendicante, principalmente, tem casos, Bernardino de Siena, que prega, tanta gente para ouvi-lo que ele não consegue pregar na cátedra, ele tem que pregar fora, né? E a comoção é tão grande que, em alguns casos, a cidade imediatamente entra em ebulição, né? E aí já se promove uma cruzada, enfim. Esse tipo de coisa passou a ser melhor observado pela historiografia, essa relação direta que a pregação tem com a performance. Daí, não à toa, também é nesse momento que os estudos históricos se aproximam do que a gente chama genericamente de teoria da performance, né? Eu acho que as coisas andaram muito bem casadas aí, né? O momento em que a televisão, o rádio, chamaram a atenção por um tipo de pregação que aparentemente não era tão popular, né? Muito exortante, muito, né, muito poderosa, muito enérgica, e talvez isso tenha interessado católicos ou estudantes de história da igreja em matizar essa perspectiva, em ver se a igreja católica, lá na Antiguidade Tardia, na Primeira Idade Média, nos tempos apostólicos, se esse elemento já não se apresentava antes, né? Pegando carona nisso, talvez a última grande onda historiográfica que envolva pregação, essa bem recente, talvez da última década, é aquela que associa a pregação à violência. E aí, não há acaso, esse colega Leandro Rusch, ele tem trabalhado com a temática do episcopado associada a episódios de violência, tá? E aí tem apresentado isso como um tema de debate. É claro que é um tema controverso, é um tema que ainda vem tentando ganhar expressão no campo historiográfico, no campo acadêmico, de maneira geral, mas eu diria para você que esse é o último momento, é a coisa mais recente que tem no assunto, né? Tá. No teu trabalho, o que você está falando então de pregação? O que é pregação para você? Para mim, pregação envolve sermão, tá? No meu caso, tá? Dependendo do período que você estude, você pode, por exemplo, falar de pregação falando exclusivamente de hagiografia, né? E aí percebe como a hagiografia descreve um episódio ou um pregador, tá? Isso é muito frequente, por exemplo, é razoável estudar a pregação mendicante de Antônio, por exemplo, Antônio de Pádua ou de Lisboa, a partir das hagiografias que narram e apresentam Antônio como um pregador. Mas, no meu caso, pregação envolve um documento específico, que é o sermão, e aí vem as perguntas metodológicas, né? Se efetivamente o que é apresentado no manuscrito e é editado, e, enfim, a edição
crítica bilíngue, inglês, latim, sobre a qual me debruço hoje, se aquilo efetivamente foi pregado tal como está apresentado ali, ou se aquilo, e me parece mais provável, se aquilo na verdade serviria mais como um manual, uma cartilha para abordar um determinado assunto, seja a Páscoa, seja a Quaresma, seja o batismo ou a catequese dos pagãos, né? E aí um bispo ou um presbítero teria acesso àquele material e utilizaria aquilo improvisando, em parte lendo o que o próprio Agostinho prevê. Bom, se você tem dificuldade para improvisar, é melhor que você leia e não perca nada dos elementos fundamentais, mas se você tiver boa memória, não leia, porque a audiência costuma se interessar menos por um texto lido do que por um texto declamado. Isso em evento acadêmico me parece muito evidente, né? Me parece que Agostinho acertou plenamente. Mas, portanto, eu considero que a pregação envolve um tipo de documento específico, que é o sermão, e o sermão, de alguma forma, materializa, pelo menos parcialmente, alguma ocasião em que algum bispo, no caso Cesário ou Leão, que são os bispos que eu estudo, em que eles se debruçaram sobre a cátedra de Roma ou de Arles e resolveram falar sobre algum assunto. Nesse caso específico, sobre as festas cristãs, do Natal e da Páscoa, né? Eu poderia trabalhar com outros elementos, principalmente no caso do Cesário. Ele falou sobre adultério, sobre infanticídio, sobre a devoção das populações campesinas às divindades que deveriam ser extirpadas, né? Enfim, Júpiter, Vênus, Mercúrio, entre tantas outras, e aí o tom dele é excessivamente duro, mas eu decidi me concentrar nessas festas para ver, inclusive, se existe uma correlação tão direta assim entre o que a gente considera como a Páscoa e o Natal e o que se considerava como Páscoa e Natal no período, né? Para mim foi desconstruir um pouco do que eu penso sobre essas festas. Obrigado. Tudo bem. Essa tese que o senhor mencionou de há 100 anos atrás, a festividade de Deus Sol ser algo muito cultural, boa parte do sentido, né? E a pergunta é, como que esse processo de uma festividade está mais para o carnaval, que essa festividade está mais para o início do ano, no final do ano, carnaval brasileiro mesmo, ele transformou o carnaval brasileiro em um lugar cultico cristão, que as pessoas não gostavam mais da festividade do que bom, me parece que na prática, tanto na época quanto ainda hoje, embora não seja exatamente a mesma coisa, as duas dinâmicas, né, de um tempo quaresmal, de um tempo de retiro, e aí vale a pena lembrar que o Natal no hemisfério norte envolve as festas de inverno, né, um período em que, evidentemente, o deslocamento, a locomoção das pessoas é bem dificultado, né, o inverno costuma ser rigoroso, mas me parece que, embora a Igreja Católica, desde muito cedo, condenasse tanto uma festa paganizada, popular, que envolvia bebedeira, embriaguez e as coisas negativas que se desdobram disso aí, que seriam associadas ao Natal, mas especialmente ao que a gente chama de Ano Novo, né? E também ao Carnaval, me parece que para o homem medieval, se é que eu posso falar assim, não existia muito problema em conciliar as duas dinâmicas. A dinâmica de uma festa natalina solene, enfim, celebrando o nascimento de Cristo, e ao mesmo tempo, alguns dias depois, guardando um outro tipo de dinâmica, com a ideia de presságio, com a ideia de renovação dos tempos, com a ideia de troca de presente, inclusive, entre as pessoas, e um grande banquete, tá? Algo que ainda, de alguma forma, ainda se aproxima do que muita gente faz no Ano Novo, né? Então, me parece que para um homem medieval, apesar da exortação da igreja, não existe uma contradição entre essa sobreposição de tempos e dinâmicas, né? E aí, a meu ver, seguindo os poucos indícios que a historiografia traz sobre o que seria a Quaresma, né, quando surge a Quaresma, é muito impreciso definir quando a Quaresma surge, quem seria o inventor desse período de 40 dias de penitência, de ascese, né? Mas me parece que os poucos historiadores que falaram isso, todos eles estão convencidos que, de alguma forma, a Quaresma surge para se contrapor ao Carnaval.
talvez não o contrário, né? Reconhecendo que o carnaval fazia parte de um substrato cultural romano muito tradicional, que envolve a festa do lobo, que envolve a festa de Saturno, que envolve festejos de renovação de ano, e aí, com muita frequência, são festas de excesso, inclusive festas marcadas no calendário agrícola. É um momento, de alguma forma, de você gastar um pouco do estoque alimentar que você tem, porque vai chegar a nova temporada agrícola. Me parece que a igreja desistiu de alguma forma de tentar combater esses festejos e, em contrapartida, estabeleceu na sequência do carnaval, da terça-feira gorda, a temporada ascética da quaresma. E aí, não à toa, chamada de quarta-feira de cinzas, que se estende por 40 dias e que chega à sexta-feira santa e que, em termos práticos, hoje, boa parte dos cristãos respeitam as duas pontas da quaresma, né? Você comemora a ascese, o jejum e a penitência na quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, né? Nesse sentido, a quaresma, em parte, se afirmou, porque é reconhecida no calendário como um período de interdição, mas, de alguma forma, ela não foi, talvez ainda hoje, plenamente aceita por boa parte dos cristãos que não têm interesse em praticar 40 dias de jejum, de ascese, de penitência, tal como a igreja exortaria, né? E me parece que é uma prática que vem perdendo cada vez mais essa dimensão. A minha base para falar isso, com toda a sinceridade, é a minha avó. A minha avó dizia que em Portugal, em meados da década de 1940, a quaresma, e é um ambiente rural, enfim, nem Lisboa que a gente está falando, ela veio de Portugal, que a coisa ali, a quaresma era assumida como um compromisso coletivo muito mais intenso do que, na perspectiva dela, se observava no Brasil, né? Uma sociedade mais interessada no carnaval, na visão dela, do que na quaresma. Mas, em suma, eu acho que o calendário medieval, em termos práticos, soube se adequar para essas duas dinâmicas. Uma dinâmica de ascese, de penitência e de solenidade, que envolve o Natal e, nesse caso, o ciclo da quaresma. E, ao mesmo tempo, de alguma forma, a igreja soube negociar brechas e abrir espaço para que os camponeses, para que as populações urbanas também pudessem perceber a festa como um momento de excessos, né? E aí vale lembrar que a historiografia trabalhou sempre a festa sob duas perspectivas. A festa pode ser um compromisso solene, institucional, burocrático, mas a festa também pode ser encarada como um momento de excesso sobre aquele período bem específico do calendário, seja o calendário romano, o egípcio, seja o calendário brasileiro, em que certas coisas são permitidas. Elas não são permitidas fora da época da festa, mas na época da festa elas são lícitas. E aí você tem total razão. Embora para muita gente a gente esteja chegando no período mais interessante do calendário anual, né, que são as festas de meio de ano, festas juninas, que aí envolvem inclusive o consumo de um tipo de alimento muito específico, né? Mas me parece inegável que existe um entendimento geral de que no carnaval certas coisas são permitidas. Ocupar a rua, festejo de momo, né, as pessoas celebrarem 5 dias seguidos de festa e tudo mais, isso não é permitido em outros momentos. Inclusive, tem muita gente que quer tornar o carnaval uma data fixa. Isso foi até um projeto de lei do Stéphane Essessian, né? Ele queria tornar o carnaval uma data fixa no calendário, mas isso certamente desagrada a Igreja Católica, que sabe que a data do carnaval é móvel, porque a data da Páscoa também é móvel, né? E agora existe uma alternativa, não sei se vocês acompanham isso, de criar um carnaval no meio do ano. Porque no meio do ano é menos quente, né? Então as pessoas sabem que o carnaval pode ser interessante, mas é quente demais, então criar um novo calendário. E me parece que esse mini carnaval vai acontecer daqui a uma semana. Aliás, amanhã já começa, né? A Copa do Mundo, para muita gente, é exatamente esse momento, em que as pessoas vão para a rua e tudo mais. E embora a Copa do Mundo não esteja sendo tão... Como é que eu vou dizer? As pessoas não estejam tão eufóricas, eu acredito que a partir de amanhã esse clima comece a ganhar mais espaço, né? O jogo, nesse caso, se torna um pretexto. As pessoas estão procurando um pretexto para ir para a rua e, enfim, se reunirem, fazerem um churrasco, qualquer coisa que vá nesse sentido, né? O calendário cristão é obrigado a se adequar a esse tipo de dinâmica, né? Muito bem. O Gabriel, mais uma pergunta. Pegando a pergunta do Marcos, qual seria o lugar da pregação na liturgia, na missa? Perfeito. Perfeito. Em comparativo com o protestantismo e com a própria denominação
Perfeito. Onde a pregação ela toma um lugar central. Uhum. De que forma, fazendo uma comparação possível mesmo? Olha, evidentemente, seria importante, para eu poder responder essa questão de maneira mais adequada, seria necessário que eu estudasse mais a fundo como é a pregação protestante desde a modernidade. E na prática, o que mais se estuda quando se fala da pregação numa perspectiva histórica é exatamente esse conjunto de possíveis correlações entre a pregação medieval católica e uma pregação moderna, também católica, claro, mas também protestante. Do ponto de vista especificamente litúrgico, é muito curioso perceber que, como ainda não existem, até meados do século VI, ainda não existem os chamados livros litúrgicos, breviário, missal, isso ainda está começando a ser produzido. Uma das principais fontes para se conhecer liturgia são exatamente os sermões. E de uma maneira bem indiciária mesmo, é quando no meio do sermão do Cesário ele menciona: agora que todos já celebraram a Eucaristia, vamos fazer tal coisa, né? Agora que vocês sabem que faltam 10 dias para a Quaresma, para a Páscoa, vamos fazer o exorcismo, vamos fazer a renúncia ao diabo, né? Então, conhecer a liturgia cristã envolve, para o período que eu trabalho, se debruçar sobre atas conciliares, que eventualmente falam sobre isso, sobre epístolas também, quando um bispo consulta o outro até para esse tipo de coisa, né? Em que momento deve-se celebrar o batismo, como se celebra o batismo, se são 3 imersões ou se é uma imersão. E acredite, esse tipo de questão gera um debate sempre muito grande, né? Porque você pode se afastar de uma heresia, mas se aproximar de outra, né? Mas na prática, se conhece ainda muito pouco sobre a dinâmica específica da liturgia. Em todo caso, me parece que o momento em que o bispo resolve falar sobre o assunto do dia, né, e aí especificamente pensando nas festas, tem um papel primordial. Aparentemente, alguns eventos litúrgicos acontecem antes da pregação, mas a pregação ela ocupa um papel central ali. Em média, se a gente pode fazer essa estimativa, isso é bem complexo, você pode imaginar, um pregador do quilate de Agostinho, ou do próprio Cesário, ou do Leão, ele destinava para a pregação dele cerca de 20 a 25 minutos. Né? Inclusive, quando costumava passar disso, e as geografias falam disso, epístolas falam disso, e sermões também, diante do abandono da audiência, depois daquele momento o pessoal se enfadando e indo embora, tem casos em que Cesário, por exemplo, mandou fechar a porta da igreja para que ninguém saísse. E aí ele passa a conclamar como o profeta Isaías e tudo mais, e etc. E aí assume esse tipo de dinâmica, né? Isso pode fazer parte de um tópico literário, mas parece aquele momento em que o agiógrafo ou o próprio Cesário, na hora de redigir um sermão, ou o seu estenógrafo, né, aquele que coloca no papel aquilo que foi pregado, me parece que é a informação mais descompromissada, aquela que aparentemente não passou pelo crivo, não passou pelo filtro e talvez seja mais interessante. E, sinceramente, à medida que eu trabalho, eu sou professor desde 2003, uma das coisas que mais me conforta e mais me interessa ao estudar pregação, com o devido cuidado, sem fazer comparações grosseiras, é perceber como o papel do pregador no período da Alta Idade Média ou da Primeira Idade Média, em alguma medida, ele passa pelas mesmas aflições que um professor pode passar numa sala de aula. Eu não cheguei ao ponto de fechar a porta de uma sala, né? Mas evidentemente já teve momentos em que você acha que a sua aula não vai render, mas ela rende muito, os alunos chegam depois e perguntam coisa, e tem outras que você se prepara muito bem e você percebe que você não cativou a audiência, enfim, as pessoas não se interessaram, ou fazem aquela pergunta que mostra assim, gente, tudo que eu falei vai de encontro a isso, né? Enfim, é o oposto exato, e aí muito interessante, mas eu entendi o contrário do que você quis dizer, você tem que disfarçar ali. Mas, efetivamente, diante da sua questão, me parece, nesse momento, que eu não tenho subsídio para estabelecer uma comparação que não seja muito leviana em relação a como seria a pregação católica medieval e a pregação batista moderna, né? Em todo caso, tem toda uma bibliografia que eu posso te indicar que trabalha especificamente com essa perspectiva. E, certamente, é muito mais rica do que a do período medieval. Essa certamente é muito mais volumosa, inclusive, do que aquela que se dedica à pregação da Idade Média. Eu percebi que essas duas personalidades do seu trabalho
vivem em momentos diferentes. Aham. Claro que na questão sobre a antiguidade tardia, Perfeito. ou alta idade média, Desculpa. mas vivem e produzem em momentos diferentes. Perfeito. Eu não sei se estão no mesmo recorte espacial, Uhum. mas a produção deles também é diferente. Né? Enquanto você tem 90 e tantos Aham. documentos sobre a predação de um, você tem 20 Uhum. do outro. E não foi ali, desculpa. Deixa eu voltar. Eu volto lá. Peraí. Perfeito, tá aí. 629. A minha questão, eu queria saber quais foram os cuidados metodológicos que você teve para fazer essa análise discursiva de maneira comparada, né? Tendo em vista o momento, o recorte temporal e espacial e esse volume de fontes. Sua pergunta é talvez aquela pergunta mais... É uma pergunta de qualificação, é uma pergunta ótima, né? Uma pergunta que envolve talvez o maior desafio do meu trabalho, né? Então, de fato, relativamente próximos no tempo, né? Do ponto de vista cronológico, entre o início do bispado de que é o Leão, em 440, e o final do bispado do Cesário, que coincide com a sua morte em 542. Do ponto de vista histórico, 100 anos não é uma coisa tão difícil de comparar, né? Então, na prática, como você pontuou muito bem, estão sujeitos ao mesmo contexto geral de contato com grupos germânicos, com estabelecendo monarquias bárbaras, né? E aí, tanto o Leão é obrigado a se defrontar com Átila, quanto o Cesário é obrigado a negociar politicamente com uma figura como Teodorico, o rei dos ostrogodos, né? Então, de alguma forma, a presença germânica se impõe para os dois. E eu diria que a grande dificuldade que eu tenho, eu acho que você já pontuou, é equilibrar uma análise historiográfica, sendo que uma das minhas pernas, né, o primeiro elemento, a primeira personalidade, envolve cerca de 60 sermões e a outra envolve 29. Não é fácil, de fato, lidar com isso, né? Eu tentei me cercar o máximo possível, na verdade, talvez a minha primeira nota da tese envolva apresentar isso como uma questão para a qual vou ter que atentar ao longo do trabalho. Evidentemente, eu produzi uma análise muito mais rica e muito mais extensa sobre o Leão do que sobre o Cesário, né? Mas, apesar disso, pelo fato deles, em que pese essa discrepância documental, eles descreverem em termos práticos o mesmo ciclo do Natal, o mesmo ciclo da Páscoa, com pequenas variações que eu posso até comentar, eu acho que foi possível estabelecer essa comparação, né? É difícil, quem trabalha com história comparada sabe que esse é o grande desafio. Comparar em história significa dominar dois fenômenos históricos, seja o contexto de dois bispos, seja dois contextos históricos em comparação, seja dois tipos de documento, e isso faz com que o seu trabalho seja dobrado, né? Mas, de alguma forma, o que garantiu um pouco mais de segurança para a minha tese foi o fato de que eu já tinha trabalhado com o Cesário no mestrado. E aí, como eu falei, eu acho que lá no início, mantendo o cuidado com o Cesário, eu resolvi pegar eu resolvi ser ambicioso e trabalhar com um bispo, que é mais relevante para o Ocidente e que, evidentemente, produziu um volume documental maior. Você chegou a trabalhar algum conceito que os dois discutem, alguma coisa que perpassa? Sei lá. Eu acho que a própria ideia... Bom, o que me garante alguma forma de controle sobre essa comparação é a minha referência conceitual, né? Então, eu tentei trabalhar a partir das categorias de hábitos, poder simbólico e capital, partindo desses dois casos, né? E trabalhar a própria ideia de pregador, a ideia de bispo, uma parte que eu tenho cada vez menos interesse, confessadamente, mas que eu utilizei como uma referência comparativa foi como o poder desses caras se amplia também pelo controle da liturgia. E aí não é o acaso que os dois, quando falam longamente sobre Natal, Páscoa e Quaresma e Advento e tudo mais, os dois sempre façam questão de falar de batismo, Eucaristia e penitência. Um pode até falar mais que o outro, mas os dois se detêm nisso, né? Mas, efetivamente, dominar essa discrepância, tanto em termos de volume bibliográfico quanto em termos de volume documental, é um processo extremamente difícil. O que me garantiu um pouco mais de tranquilidade, como eu te falei, foi o fato de eu já ter estudado Cesário.
E aí, na verdade, eu tive que correr atrás de estudar melhor, de maneira mais densa, o Leão. Com toda franqueza, eu certamente ainda conheço mais da bibliografia relativa ao Cesário do que ao Leão. Ainda é difícil, apesar de passados 4 anos da minha tese, eu certamente acumulei mais bagagem intelectual em torno do Cesário do que em torno do Leão. Até porque sobre o Leão você tem, enfim, um volume muito extenso de bibliografia. O Leão é menos conhecido pelos sermões e mais conhecido pelas epístolas, né? Então o Leão é considerado o primeiro papa porque ele troca cartas com imperadores, ele troca carta com o Concílio de Calcedônia, por exemplo, onde ele tenta se apresentar como o representante do Ocidente e aparentemente fracassa nesse processo, mas tive que pensar de maneira comparada o papel do bispo, os inimigos da eclésia, tanto no caso de Arles quanto no caso de Roma, tive que pensar nos elementos litúrgicos para estabelecer uma comparação e tive que pensar de maneira teórica, poder simbólico, hábitos e capital, em que medida eu consegui enxergar esses elementos nos dois casos, né? Exatamente por isso, desde a minha primeira linha, e isso eu confesso que é até legal de falar, foi um dos elogios que eu recebi na banca de defesa, né? Até pela atenção que a André e a Leila dão para o exercício comparativo, eu tentei sempre comparar tudo na minha tese, inclusive a trajetória. Então tem um capítulo que eu falo, a trajetória de Leão e a trajetória de Cesário, e tentei estabelecer o máximo possível de comparáveis, óbvio, em dado momento para ressaltar semelhanças, em outros momentos para ressaltar o momento em que eles se afastam, né? E, curiosamente, tem gente que se interessa mais pela diferença, tem gente que se interessa mais por aquilo que é recorrente. Depende do seu interesse historiográfico específico, né? É só como curiosidade, chegou atrás. Aí, como você fechar aqui, a gente passa por uma outra fase aqui. Depois a gente... Tá bom, então, ele tá empolgado. Você pode conversar um pouquinho? Isso. Por favor, deixa só... Volta aí, perdão. Sim. Vocês podem fazer contato com a gente, claro, né? Eu esqueci do momento, desculpa, o momento jabá, sempre importante. A gente tem as nossas páginas, tem a nossa página, né, pen.historia.frj, tem o perfil no Facebook também, que vocês podem seguir, todos os eventos são divulgados ali, e aí o meu jabá específico, né, tem o meu perfil no Academia, que é aquela rede social acadêmica. Todos os nossos eventos são gratuitos, vocês são evidentemente convidados a participar. A gente tem essa preocupação em tornar os nossos eventos sempre públicos, para eles poderem alcançar o máximo possível da comunidade no seu sentido mais amplo, né? Com exceção da nossa Semana de Estudos Medievais, que envolve um investimento sempre muito pequeno, que é basicamente para cobrir custo, né? De produção de ata, enfim, de produção de resumo e tudo mais, é sempre uma coisa, inclusive para garantir uma espécie de filtro também, né? Para que nem todo mundo, né? As pessoas se inscrevem no evento, não comparecem, isso dificulta um pouco o nosso controle. Mas a gente faz eventos mensais. O Valtair já esteve lá apresentando evento, enfim, apresentou o livro dele, né, sobre o Lutero. Na Semana de Estudos, não, foi um pouquinho depois, né? Foi 2 meses depois, se não estiver enganado. E a gente sempre procura esse diálogo, né? Enfim, vocês estão mais do que convidados a participar, né? A gente sempre recebe egressos do programa que vem apresentar as suas pesquisas. Nesse caso, eu, André e Leila, a gente fala menos e a gente sempre abre a palavra para que os nossos colegas pesquisadores, sejam do PEN ou de outros programas, para que eles ganhem o direito de falar. FRJ. Próxima semana de estudos medievais. Sim.